Amigos, o advogado deve focar na teoria ou na prática? Essa é uma pergunta que eu recebo frequentemente dos meus alunos dos cursos online, também dos alunos de curso de pós-graduação, e frequentemente ao final de alguma palestra sempre tem uma pergunta nesse sentido. Algum ouvinte pergunta sobre uma parte que eu falei mais dogmática, outra parte extremamente prática, e pergunta: no que eu devo focar? Eu quero ser advogado, eu preciso focar mais na teoria ou focar na prática? O que merece a minha atenção? E essa é uma pergunta que não deve ser feita, porque é necessário que os advogados foquem igualmente na prática e na teoria. Mantenham o foco nos dois, não pode dar uma dedicação exclusiva a apenas um deles. E aí entra algo que eu falo com certa frequência também, que é a necessidade de reconhecermos qual é o papel da advocacia. O advogado tem que incentivar a doutrina, ele não pode ser submisso à jurisprudência, ele tem que incentivar a escrita de conteúdo de qualidade, a dogmática, tem que de fato incentivar a doutrina e, se possível, ser um doutrinador, produzir conteúdo nesse sentido para, de alguma forma, auxiliar aqueles que estão começando, aqueles que querem enfrentar um debate acadêmico. Então, a advocacia também tem que assumir esse papel. Por outro lado, o advogado tem que saber que ele está num processo para tentar obter um resultado. E não se consegue um resultado em um processo citando apenas a doutrina alemã, citando filósofos do século XVII ou qualquer outra coisa semelhante. Dá para fazer isso, mas não pode ser o foco, não pode ser exclusivamente esse aspecto intelectual de mostrar entendimento, de mostrar um viés mais filosófico das coisas. É necessário conhecer a prática, conhecer como o jogo é jogado. Então, em outras palavras, é algo que eu sempre sugiro. Não dá para ser, na advocacia, um mero masturbador teórico, aquele cara que quer buscar um conhecimento e discutir coisas que na prática não serão utilizadas. Isso merece ser feito, isso deve ser feito, mas na academia e não na advocacia como forma de atuar. A advocacia tem que ter um aspecto prático, não pode viver apenas para filosofar, apesar de ser importante filosofar, apesar de ser importante produzir e consumir doutrina. Por outro lado, o advogado também não pode ficar exclusivamente na prática. Ele não pode achar que ele é um despachante de processo penal. Ele não pode achar que ele é um mero executor do processo. Não é assim. Ele também tem que ser teórico, ele tem que se atualizar. Quem não se atualiza hoje no processo penal, por exemplo, fica para trás em questões basilares sobre compliance, novas leis, nova regulamentação, o decreto do indulto que uma hora vale, outra hora não vale, outra hora vale conforme o ministro Barroso diz. E outras decisões, como o próprio HC 126.292, muito conhecido pela execução provisória, e todas as decisões seguintes, algumas que até afastam a aplicação desse precedente que não é vinculante. Você tem decisões, por exemplo, do STF, dizendo que é fato atípico, não configura aborto, a interrupção da gravidez até o 3º mês de gestação. Isso daí, se não for conhecido, o advogado fica para trás. Por isso que não pode viver exclusivamente na teoria, porque o processo tem que ter resultado, é compromisso do advogado tentar obter o resultado, mas também não pode ficar unicamente na prática, pensando em executar, pensando apenas naquela questão prática de como funciona a delegacia, como funciona o processo, porque daí não vai se atualizar. E o advogado, ele trabalha de forma intelectual. A cabeça do advogado é a sua forma de trabalhar, é o seu meio de trabalho. Por isso que tem que saber conciliar teoria e prática. Se ficar apenas em um, acaba ficando para trás. Ou será apenas um teórico, e não há nada errado nisso. Precisamos de professores que tratem da filosofia, da hermenêutica, tratem de questões realmente profundas e complexas. Mas na advocacia, na atuação da advocacia, o espaço disso é reduzido, apesar de também necessário para incentivar novas teses, como o próprio afastamento daquela súmula do STJ que proíbe
a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo em caso de atenuante. Isso daí deve ser criticado. Ou aqueles entendimentos que afastam a aplicação do princípio da insignificância por conta dos maus antecedentes ou da reincidência, o chamado critério subjetivo. Isso daí deve ser criticado por uma visão doutrinária. Aí sim, aí tem que se preocupar mesmo com a teoria, com a doutrina, mas com equilíbrio. E a prática também tem que ser considerada. Não dá para ser um grande filósofo no processo penal, na advocacia, e não saber como acompanhar o cliente em um flagrante, ou como agir numa audiência, ou como consignar na ata do júri uma nulidade, como argumentar sobre o prejuízo caso essa nulidade seja relativa, como trabalhar na prática. Tem que saber as duas coisas. Sabe-se de pessoas que entendem muito da teoria e quando vão fazer um habeas corpus nem sabem onde entregar esse habeas corpus. Não tem ideia de como é entregue um habeas corpus. Como há aqueles que trabalham tanto na prática, na execução, o tempo todo, que não sabem quais são os 4 vetores do princípio da insignificância, ou o que seria um programa de compliance, ou o que seria um debate sobre as condições da ação no processo penal, ou o conflito entre uma teoria geral do processo e uma teoria própria do processo penal e quais são as consequências desse debate, como, por exemplo, a nulidade relativa exigindo prejuízo, a competência com a separação entre absoluta e relativa e várias outras coisas, a preclusão, enfim, sem esse aprofundamento teórico, tudo isso é ignorado. E o advogado talvez saiba muito da prática, entenda como fazer a audiência, como estar na audiência presente, o que acontece depois da oitiva da vítima, o que acontece depois da oitiva da testemunha, depois do interrogatório, qual é o próximo passo, no júri, como funciona, quem fala, quando levanta, quando vai até o juiz, talvez entenda tudo isso, mas não tem o fundamento, não tem a base teórica, e aí é um problema. Por isso que tem que ter um equilíbrio entre teoria e prática. Aquele advogado exclusivamente prático, que não investe na teoria, ele se desatualiza rapidamente, principalmente nesse momento de jurisprudência, de doutrina, de várias inovações o tempo todo. E da mesma forma, ele não vai conseguir atingir um diferencial, ele não vai ter algo que o destaque em relação aos seus concorrentes, aos outros profissionais, porque fazer a prática quase todo mundo faz, a não ser que a pessoa realmente não tenha conhecimento da prática, mas quase todo mundo faz. Não há muita diferença entre estar na audiência, o que fazer, a não ser a questão do conhecimento em si, da prática, da experiência prática. E com o tempo se pega essa experiência. Mas o advogado que não investe na teoria, ele corre o risco de ficar para sempre como um advogado que apenas sabe executar, apenas entende da delegacia, como funciona a delegacia, como funciona o flagrante, com quem que ele fala, para quem que ele tem que ligar e esse tipo de coisa. E esse profissional, ele não vai conseguir se destacar. Isso acaba desvalorizando seus honorários a longo prazo. Porque qual o diferencial de um profissional que sabe executar como se fosse um despachante com OAB? Não é esse o objetivo. E aqui eu peço já desculpa se alguém se ofender com isso, mas esses vídeos são para tentar ajudar aqueles que me acompanham. E aí eu tenho que ser sincero, você não pode querer tratar a advocacia, que é intelectual, que tem que saber, tem que estudar, tem que ler. Você entrou na faculdade e provavelmente um parente, um professor disse, você vai ter que estudar para o resto da vida. Alguns desistiram nesse momento, outros continuaram, e talvez seja o seu caso. E você tem que valorizar isso. A advocacia é intelectual, não é só execução, não é somente prática, não é somente saber ir a fórum, andar dentro do fórum e sair do fórum. Não é só isso, é muito mais, é também intelectual. E a advocacia não é unicamente intelectual. A docência, sim, apesar de acreditar, sinceramente, que o docente, e aí eu falo como professor de pós-graduação e não como advogado, o docente também tem que destacar os aspectos práticos. Ele está ali para formar pessoas que, talvez 90% dos alunos, virem advogados. Os outros 10% farão concurso, serão aprovados, enfim. Mas muitos que fizerem concurso não serão aprovados. Vão advogar. Muitos
quando fizerem concurso, vão precisar saber da prática também. Então, de qualquer forma, lá na docência, no âmbito acadêmico, também é necessário entender da teoria e da prática. Mas na advocacia, tem que ter esse equilíbrio muito evidente. A teoria, ela desacompanhada da prática, não vai produzir resultados. A gente pode até tentar alegar alguns princípios, algumas doutrinas da Alemanha, doutrinas da Argentina, do Zaffaroni, que são de enorme valor, são riquíssimas em conteúdo. Mas, perante um juiz, perante o tribunal, perante o STJ e talvez até perante o STF, aquilo não necessariamente vai produzir o resultado. E aí a teoria, a utilização exclusiva da teoria, como eu já falei, uma mera demonstração de conhecimento, o mero filosofar, não vai produzir conteúdo, não vai produzir resultado no processo. Por outro lado, a mera utilização da prática sem uma base sólida, e aí a base sólida pode vir também das mesmas doutrinas que eu falei, doutrina alemã, argentina, americana, francesa, italiana, portuguesa. Mesmo com essas doutrinas, brasileira também, temos excelentes doutrinadores no Brasil, com essa doutrina é possível dar base à prática que o advogado desenvolve com o tempo. Então, o advogado deve conciliar teoria e prática de forma indissociável. É preciso se atualizar constantemente, sob pena de permanecer com o seu conhecimento sempre engessado, apenas como mero executor. E também é preciso se preocupar com a prática, ouvir pessoas mais experientes, sobretudo, ouvir pessoas que já fizeram aquilo que você quer fazer ou tem que fazer em um processo, uma sustentação oral, um júri, tem que ouvir essas pessoas, porque é conciliando teoria e prática que se tem uma advocacia que produz resultado e que produz conhecimento, ou valoriza o conhecimento dos outros, o conhecimento dos doutrinadores. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se aqui no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vídeos diariamente aqui no canal e também no Instagram. E se você se inscrever aqui no canal, saberá sempre que for lançado um vídeo, que tem sido diariamente. E para quem tiver interesse, eu deixarei um link na descrição deste vídeo com alguns conteúdos interessantes. Por exemplo, grupo do WhatsApp em que eu participo, estou lá para conversar com quem me segue, quem lê os meus artigos. Também link com cursos, com artigos, vídeos, livros e várias outras coisas. Para quem tiver interesse, o link estará na descrição deste vídeo. Até o próximo vídeo.